Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare, irmãos, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é curar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Esse nome destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Esse nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas. Declare pelas ruas. Esse nome tem que ser declarado. Aleluia. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua sobre a família clame o santo nome Jesus. Declare.
Aleluia, aleluia. Oh Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós declaramos o poder do nome de Jesus, ei, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ei, sobre o nosso trabalho. Eu declaro o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus alcançando a tua vida, meu irmão. Ei, dissipando as trevas, trazendo cura divina, saúde divina sobre o teu corpo. Ei, desfazendo todo o cativeiro espiritual. Ei, o poder do nome de Jesus alcançando a tua vida nessa manhã, abrindo os teus olhos espirituais. Ei, encorajando você, despertando você para viver os chamados, para viver o propósito que há em Cristo Jesus. Oh Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, Pai, nós te exaltamos, Jesus, o nome sobre todo nome, o maior nome no céu, o maior nome na terra, o maior nome embaixo da terra, é o nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus nós vamos cantar novamente, vamos declarar esse refrão novamente. Abre a tua boca, meu irmão, abra a tua boca e declare a vida de Deus, dissipando as trevas na tua vida em nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, todo o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, todo o santo nome de Jesus. Meu nome é cura, é poderoso, meu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Pai, nós declaramos, ó Pai, o continente europeu sendo alcançado pela palavra da fé. Querido, vamos orar, começa a abrir os seus lábios e declarar a palavra da fé alcançando os países da Europa, alcançando homens e mulheres, libertando eles da idolatria, da feitiçaria. Ei, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a unção alcançando, ó Pai, aquele continente. Oh Pai, o verbo da vida alcançando as nações da Europa, ministros sendo levantados, igrejas sendo abertas, Pai, a unção despedaçando todo jugo, salvação alcançando aquele lugar, salvação alcançando aquelas pessoas. Pai, nós declaramos a revelação da palavra, alcançando a Europa em nome de Jesus. O Espírito da fé, soprando sobre aquelas nações, dissipando as trevas no nome de Jesus. Pai, salvação se manifestando, igrejas se abrindo, ó Pai. Ei, famílias sendo alcançadas, ministros sendo enviados, levantados, cheios da revelação da verdade. Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito abrindo os nossos olhos espirituais. Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, espírito de sabedoria e de revelação alcançando as nossas vidas, abrindo os nossos olhos espirituais, discernindo, ó Pai, a tua palavra que é a verdade. Por isso obrigado, ó Pai, por uma manhã gloriosa. Pai, uma manhã gloriosa, aonde a tua palavra que é espírito e vida
vai alcançar os nossos corações, vai renovar a nossa mente, vai endireitar as nossas veredas. Vai ser lâmpada para os nossos pés, vai ser luz para o nosso caminho. Pai, eu declaro os meus irmãos avançando no chamado do Senhor, vivendo plenamente a Tua palavra, experimentando completamente tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou ali na cruz. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação sobre a tua vida no nome de Jesus. Sobre a tua vida no nome de Jesus. Ei, narabachore caederebeleis. Shonarabaye todoro kodoro manarabanarake. Rekete todoro shekedederebalababas. Shorakaye. Pega a tua Bíblia aí, minha irmã, vamos fazer uma confissão. Pastor, por que eu tenho que fazer confissão? Porque você foi salvo quando você disse. Você foi salvo quando você abriu a sua boca e disse: eu creio em Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. As tuas palavras, querido, quando elas estão em concordância com aquilo que está dentro do teu coração, elas têm o poder de trazer o céu para a terra, de trazer o reino espiritual para o reino físico. Elas têm o poder de manifestar a vontade de Deus na nossa vida, amém? Por isso nós temos que declarar sempre a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Porque enquanto eu falo, querido, ela renova a minha mente. Enquanto eu falo, querido, ela vai caindo no meu coração. Enquanto eu falo, oh aleluia, as coisas espirituais vão se movendo, vão se ajustando e se adequando. Querido, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é espírito e vida. Por isso vamos declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aleluia. Obrigado, louvor. Oh, aleluia. Querido, é bom demais já começar domingo de manhã. Amém? Desse jeito, amém? Imagina como é que vai estar de noite. Vai estar melhor ainda, amém? A unção vai só aumentando. Porque você, querido, é que se enche do Espírito. Amém? É você, querido. Deus já liberou o poder. Amém? Jesus já ressuscitou. O Espírito Santo já foi enviado. Ele já está dentro de você, se você nasceu de novo. E se você foi batizado no Espírito, Ele também já está sobre você. Os dons espirituais já estão disponíveis para mim e para você. Amém? Por isso que somos nós, agora, que com a nossa fé, respondemos aquilo que Jesus já fez. Sabe? Então venha para o culto com essa expectativa de ativar o poder de Deus através do seu louvor, de despertar, amém, a unção que você carrega quando você ora, quando você fala, quando você canta, quando você adora, quando você serve aqui no diaconato ou algum departamento, enfim. Sabe, querido, porque Cristo em nós, não é Cristo na parede, querido, é Cristo em nós, que é a esperança da glória, amém? Ele já está em nós, e Ele se move quando você se move, sabia disso? Deus fala quando você fala. Pastor, como é que Deus fala hoje na terra, querido? Manda anjo? Não. Ele manda quem? Os seus filhos,
que já estão com Ele, porque Ele já habita dentro deles. Por isso, quando nós falamos, é Deus que está falando. Quando você fala a palavra de Deus, e você precisa entender isso, você não está apenas repetindo algo de uma religião. Quando você fala a palavra de Deus, crendo, é Deus que está falando através de você, da sua boca. Porque Deus só precisa que alguém na terra concorde com Ele. Deus só precisa que alguém na terra esteja em concordância com a vontade dEle, com aquilo que Ele quer fazer, para Ele se manifestar, amém? Aleluia. Por isso, querido, que uma visão é poderosa. Porque o que é a visão? A visão é quando Deus transmite algo para os homens. Deus transmite algo do céu para a terra, através de uma visão. Uma visão, quando ela é divina, uma visão, quando ela vem da parte de Deus, é a manifestação da vontade do céu na terra. Uma visão divina é a manifestação do céu na terra. É quando Deus estabelece o seu governo. É quando Deus estabelece a sua vontade. É quando Deus deixa claro o seu propósito, aquilo que Ele quer fazer, quem Ele é. Por isso que há poder, amém, numa visão. Uma visão, ela carrega esse poder, querido. E uma visão divina, ela carrega a própria vida de Deus. A própria vida de Deus, ela está operando numa visão divina. Por isso que uma visão da parte de Deus é tão poderosa. Ela pode romper qualquer barreira natural. Ela não respeita as leis da natureza. Ela não respeita os limites geográficos. Ela não respeita a cultura humana. Uma visão divina, querido, está acima desse mundo, dessa terra, das limitações, das circunstâncias, dos problemas, dos desafios. Ei! Ela veio do céu para a terra. Jesus é a expressão máxima de uma visão divina. Porque antes de Jesus vir, Deus planejou. Antes dele nascer no ventre de Maria, Deus anunciou. Antes dele se manifestar fisicamente, aquela visão, ela foi sendo anunciada. Milhares de anos, na velha aliança, Deus falando sobre a vontade dele, sobre a visão que ele tinha para a humanidade, o propósito da salvação, da vida eterna, da redenção, do livramento, da cura, da provisão. Amém? Então, querido, uma visão divina, ela é poderosa, amém? Ela carrega a vida de Deus, ela não respeita limites geográficos, ela não está limitada por condições econômicas, ela não depende, querido, de circunstâncias humanas. Uma visão divina, ela veio para transformar a terra. Ela veio para mudar a realidade. Ela veio para alterar as circunstâncias. Ela veio para modificar, querido, a realidade. Ela veio para alterar. Toda vez que o céu toca a terra, algo muda. Foi assim com você. Quando o céu tocou no teu coração, você nasceu de novo. Quando o céu toca a terra, algo muda. Algo fica diferente. Nós aceitamos Jesus. Quando isso ocorre, é o céu tocando a terra. É a visão divina anunciada pela palavra, alcançando o homem e mudando ele completamente. Amém? Ah, querido, uma visão divina é poderosa. Amém? Eu quero começar falando, quero que bota a foto, por favor, do apóstolo Bud e da Mama Jane. Sabe? Por quê? Porque, querido, esse casal, né, que saiu lá dos Estados Unidos e chegou no Brasil em 1983. Olha quantos anos tem. 1983. O apóstolo Bud nasceu em 1945. Ele chegou no Brasil com 38 anos. Um caminhoneiro, amém, que não tinha um nível intelectual muito elevado. Um homem comum, como eu e você. Um homem com limitações naturais, como eu e você. Já vai colocar a foto deles ali, amém? Um homem, né, que tinha desafios pessoais. Ele estava no segundo casamento, por exemplo. Ele já tinha tido um filho no primeiro casamento. Ele tinha desafios pessoais, emocionais, familiares para lidar. Mas ele tinha algo que era poderoso. Ele tinha algo que era capaz de mudar a realidade dele. Ele tinha algo que era capaz de fazer ele abandonar tudo e ir para uma outra nação, numa terra estrangeira.
Ele tinha algo, querido, que é tão poderoso, que mudou até a sua vida hoje. Ele tinha uma visão divina. Sabe, querido, quando nós recebemos uma visão divina, querido, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ela não pode ser a mesma. Ela não pode ficar do mesmo jeito. Ela não pode se conformar com o mundo. Ela não pode, querido, se adaptar às possibilidades naturais. Está entendendo? Você tem que ajustar o teu coração para corresponder a essa visão poderosa. Né? Essa foto é deles, do apóstolo Bud, da Mama Jane. Nós temos ali um memorial que depois você pode tirar foto. Tem o livro dele ali que está ali, a biografia. Tem uma Kombi ali que é um símbolo, né, que remete a ele, a viagem que ele fez para o Nordeste. Sabe, querido, eles chegaram aqui em 1983. Já tem aí, 83, em 2023 fez 40 anos. Né, da chegada deles no Brasil. Talvez quando ele chegou, ele não tinha dimensão daquilo que Deus ia fazer através da vida dele. Sabe, querido, talvez você não tenha dimensão daquilo que Deus está fazendo quando você resolve aceitar o convite para liderar um GC. Talvez você não tenha dimensão de quando aceita a inspiração do Espírito Santo para servir no departamento da igreja. Talvez você não tenha dimensão, querido, e por isso você não faz às vezes. Mas será que vai fazer tanta diferença assim? Será que eu vou impactar tanta gente assim? Será que Deus pode fazer algo tão grande assim através de mim? Sabe, querido, uma visão divina, ela é poderosa, ela carrega a própria vida de Deus. Por isso que eu preciso estar sensível às direções do Espírito Santo, porque se ele tivesse, querido, sido negligente com aquela direção, com aquela inspiração, talvez eu e você não estaríamos congregando nessa igreja hoje. Talvez não existiria Verbo da Vida em Juiz de Fora. Talvez não existiria o Rema da forma que funciona hoje no Brasil. Amém? Por isso que nós temos que corresponder às inspirações e às direções de Deus. Qual era a visão que ele tinha recebido da parte de Deus? Ele tinha recebido a visão de levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Deus chamou o apóstolo Bud e Mama Jane para estudarem 2 anos no Rema, lá em Tulsa, Oklahoma, e depois de formados no Rema, eles deveriam vir para o Brasil, trazer a palavra da fé, para libertar as pessoas, libertar da ignorância, da religiosidade, da idolatria, da feitiçaria e do engano das trevas. Querido, depois de 2 anos no Rema, eles vieram para o Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles não falavam inglês. Quando eles chegaram aqui, inglês eles falavam, né? Quando eles chegaram aqui, eles não falavam português. Quando eles chegaram aqui, querido, eles não tinham uma estrutura para recebê-los. Eles não tinham uma igreja para recebê-los. Eles não tinham um ministério para investir financeiramente no chamado deles. Eles não tinham, querido, um apoio, um suporte. Mas quem tem uma visão divina não depende das circunstâncias humanas. Quem tem uma visão divina, querido, não se ajusta às condições naturais. Quem tem uma visão divina não se apega às limitações emocionais. Não, ele avança com convicção do chamado e do propósito de Deus. E por causa da firmeza e convicção, por causa da fé, querido, que eles tinham na palavra e na visão, eles continuaram avançando. E hoje, mais de 42 anos depois da chegada deles no Brasil, o Ministério Verbo da Vida está presente em mais de 20 países. São 540 igrejas. São mais de 100 unidades do Rema. São mais de 2 ministros licenciados. Só o Rema já graduou no Brasil mais de 50 mil pessoas. Querido, o impacto que eles tiveram na nação, o impacto que eles tiveram em milhares de homens, mulheres, famílias, foi extraordinário. Esse é o poder da visão. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a visão que Deus tem compartilhado com você? Qual é a visão que Deus tem colocado dentro de você, querido? Amém? Porque você deve corresponder a essa visão. Sabe, porque uma visão, ela aponta para um destino.
A visão, querida, ela mostra um caminho, ela aponta para uma direção, mas ela também revela quem nós somos. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Sabe, o apóstolo Bud e a Mama Jane, eles tinham uma visão, eles receberam uma visão da parte de Deus, uma missão, trazer a palavra da fé para o Brasil, para libertar as pessoas, amém? Mas eles também tinham convicção de quem eles eram. Sabe, porque muitas vezes você não corresponde à visão, porque você fica na dúvida sobre quem você é. Você fica assim, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Como que eu vou resolver? Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho empresa, eu tenho um negócio, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação, essa é a minha personalidade, esse é o meu temperamento. Está vendo? Quando a visão divina chega, ela revela como você se vê. A visão não revela apenas quem você é, ela também revela como você se vê. Só que essas duas coisas precisam se encontrar, amém? A revelação sobre quem você é precisa estar alinhada com a visão de quem você realmente, de como você se vê, amém? Ficou claro? Conseguiu me entender? Amém? Porque a visão ela vai revelar quem você é para Deus, amém? Porque ao mesmo tempo que Deus te direciona, Ele diz quem você é para Ele. Ele revela quem você é, Ele aponta a sua identidade espiritual, Ele deixa claro quem você é para Ele, amém? E é nessa hora, querido, que você precisa ajustar a sua visão de si próprio, para que você deixe de olhar para as limitações, para que você deixe de olhar para os traumas do passado, para que você deixe de olhar, sabe, as circunstâncias naturais, para que você deixe para trás tudo aquilo que não é mais verdade sobre você. Porque se você nasceu de novo, você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Agora você é filho de Deus, templo do Espírito Santo. Você tem uma nova natureza. Quem você é, amém? Olha o que diz aí esse texto, o apóstolo Paulo, que também tinha essa revelação sobre quem ele era, sobre quem nós somos. Olha o que ele diz aí para a igreja de Corinto, a partir do versículo 18, no capítulo 5 de 2 Coríntios, diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso se refere ao novo nascimento, amém? A salvação, a redenção, é os versículos anteriores. E ele está dizendo, tudo isso aconteceu, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu. Está vendo? Deus, ele fala quem você é e logo já dá uma visão. Né? E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, quem nós somos agora? Somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de quem? De nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Sabe, querido, o novo nascimento provém de Deus. E Deus fez você nascer de novo para que você reconciliasse o mundo com Ele. Deus te deu uma nova natureza para que você possa cumprir a visão divina. Ei, você nasceu de novo, querido, para que a visão do reino de Deus seja estabelecida na terra. É por isso que você não foi arrebatado ainda. Deus nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É o serviço, porque ministério é serviço. Ministério não é cargo, ministério é trabalho.
Ministério é servir as pessoas. Ministério é abrir mão do seu interesse pessoal para fazer a vontade de Deus. Esse é o significado da palavra ministério. Então, ministério da reconciliação. Eu trabalhar para reconciliar. Eu servir a Deus para que as pessoas sejam reconciliadas com Ele. Que pessoas? As pessoas que estão perdidas. As pessoas que estão presas no mundo, nas trevas, na religião, na idolatria, na feitiçaria, no engano, na mentira, no vício, na prostituição. Essas pessoas, querido, elas precisam ser reconciliadas com Deus. Como isso é possível, pastor? Através da fé em Jesus Cristo. Através da fé em Jesus como Senhor e como Salvador, através do novo nascimento, através do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo, eles são salvos pela graça mediante a fé. Quando isso acontece, essa pessoa é reconciliada com Deus. Sabe, você é um embaixador, querido. Sabe o que significa ser embaixador? Embaixador é um representante oficial de um governo ou de um país numa terra estrangeira. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, quem nós representamos? Quem nós representamos? Fale com coragem, com convicção. Quem você representa aqui na terra? Cristo. Você representa Cristo aqui na terra. Por isso você pode impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Por isso você pode anunciar a palavra de Deus e expulsar demônios. Por isso você pode operar nos dons espirituais. Você pode andar no fruto do Espírito, porque você é um representante legal. Você tem esse direito. É um direito conquistado por Cristo e Ele delegou para mim e para você. Embaixador, ele é um representante oficial, ele é um representante legal, ele tem legalidade para exercer esse papel. Nós temos legalidade espiritual para destruir as obras do diabo. E o diabo sabe disso. A pergunta é, você sabe? Porque o diabo sabe e ele obedece. Amém? Nós temos o direito legal, nós somos embaixadores. Querido, essa é a sua posição. Isso tem a ver com quem você é agora em Cristo Jesus. Sabe, um embaixador, querido, ele não vive de acordo com as leis da terra estrangeira. Sabia disso? Se você for enviado lá para os Estados Unidos como embaixador do Brasil, você não vai viver segundo as leis americanas. Você, em terra estrangeira, vai viver segundo a lei brasileira. Pegou a revelação? Você é embaixador do céu na terra, meu irmão. Como que você vive aqui na terra? Pela lei da terra ou pela lei do céu? Está entendendo? O embaixador, ele tem esse privilégio. Ele tem esse direito, ele tem esse acesso, mesmo numa terra estrangeira, ele continua vivendo pelas leis do seu país de origem. Se nós somos embaixadores do céu na terra, nós podemos viver nesse mundo caído. Nós podemos viver nesse mundo caído, querido, segundo os princípios espirituais do reino de Deus. Por isso, querido, que nós podemos ser curados mesmo quando o mundo está doente. Por isso que nós podemos ser abençoados mesmo quando o mundo está debaixo de maldição. Por isso que nós somos prósperos, estamos avançando, mesmo quando o mundo está sendo corrompido e perecendo. Porque nós vivemos debaixo de um outro governo. Nós estamos debaixo de uma outra influência. Nós estamos debaixo de outra constituição. Amém? Ei, nós estamos vivendo, querido, é pela palavra, vivendo pela fé, anunciando a palavra, crendo na palavra, vivendo pela palavra. Essa é a constituição do céu. E é sobre essa palavra que você deve viver. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Vocês não são desse mundo, vocês são embaixadores. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente,
para que vocês possam experimentar aqui na terra qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Nós estamos aqui, querido, para transformar o mundo e não para ficar parecido com ele. Nós estamos aqui, querido, para influenciar o mundo e não para ser influenciado por ele, porque nós somos embaixadores, nós estamos numa missão do céu, nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Eu já falei sobre quem você é, amém? E quando você tem uma visão divina, você entende a tua identidade, amém? Porque o embaixador, antes de ser enviado, primeiro ele precisa entender quem ele é, amém? E ele também precisa entender o que ele tem, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. Porque Deus não vai te enviar para um lugar sem te dar as condições de cumprir aquela missão. Jesus, quando ele saiu do céu para a terra, chegou aqui, ele tinha os recursos necessários para cumprir a missão? Sim ou não? Sim ou não? Está na dúvida? Você acha que Jesus tinha os recursos necessários ou ele teve que pedir ajuda para o imperador? Jesus tinha os recursos necessários ou ele teve que fazer uma rifa? Jesus tinha os recursos necessários ou ele teve que fazer uma vaquinha na internet? Não. Tudo o que ele precisava, ele tinha. Porque ele foi enviado para uma missão divina. Então, quando você está numa missão divina, quando você está numa missão diplomática, quando você está numa terra estrangeira, tudo o que você precisa, você tem. Se nós somos embaixadores do céu na terra, tudo que eu preciso para fazer da terra o céu, eu tenho. Pastor, querido. Olha o que diz aí. E os 70 discípulos ficaram impressionados quando perceberam que era verdade. Esse texto fala que Jesus enviou 70 discípulos. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. Querido, qual é a missão de Jesus? Trazer o reino de Deus para a terra. É isso que o embaixador faz. O embaixador, ele traz o governo do seu país para uma terra estrangeira. Ele traz a influência, ele faz acordos de paz. É uma missão de paz para reconciliar. Amém? Se havia conflito, se havia briga, se havia discórdia, se havia separação, o embaixador vai lá e promove a paz. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui para reconciliar o mundo com Deus, para promover a paz, amém, entre o homem pecador e o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para reconciliar as pessoas com Cristo, amém, e tudo aquilo que nós precisamos, todos os recursos, sejam materiais, sejam espirituais, sejam físicos, todos os recursos estão disponíveis para nós. Por quê? Porque o embaixador tem autoridade. Ele exerce domínio, ele exerce governo, porque ele representa o seu país na terra estrangeira. Você sabia que se o embaixador falar, o embaixador brasileiro falar lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa que o Lula falar? O que o embaixador fala é o que a nação está dizendo. A palavra de um embaixador na terra estrangeira tem o mesmo peso da palavra do governante que o enviou. Você foi enviado, querido. Por isso que as suas palavras são poderosas. Porque a sua palavra tem o mesmo peso, amém, de Deus falando hoje. Por isso que é por meio de nós. Como o apóstolo Paulo diz, olha só, eu vou ler só o versículo anterior. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Como se Deus falasse por meio de nós, como se Deus exortasse por meio de nós, como se Deus curasse por meio de nós, como se Deus manifestasse a sua vontade por meio de nós. As nossas palavras, querido, elas podem estabelecer o reino de Deus. Amém? Por quê? Porque nós temos autoridade. Olha o que Lucas 10, 17 diz. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Eles ficaram admirados.
Porque eles não tinham ainda a revelação completa da autoridade que eles tinham recebido de Jesus. Talvez você ainda não teve os seus olhos espirituais abertos, ainda não percebeu a autoridade que você carrega. Há poder no nome de Jesus, como nós cantamos aqui, querido. Há poder no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, para manifestar o reino de Deus, para ligar coisas na terra e elas serem ligadas no céu. Há uma autoridade espiritual sobre a igreja. Nós carregamos esse poder porque nós somos os embaixadores do céu na terra. Olha o que, vamos continuar lendo. E aí olha o que Jesus respondeu. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga para a pessoa, nada, absolutamente, lhes causará dano. Jesus está dizendo: ei, eu dei autoridade para vocês. Autoridade sobre Satanás, autoridade sobre demônios. E vocês podem pisar escorpiões, vocês podem pisar cobras, vocês podem pisar toda a força do inimigo, porque ele não pode fazer nada contra vocês. Essa é a posição da igreja. Por isso que você precisa entender a autoridade que você carrega. Você não pode deixar o diabo oprimir os seus filhos. Você não pode deixar o diabo colocar doença no seu corpo. Você não pode deixar o diabo atrapalhar a tua empresa. Você não pode deixar o diabo avançar na nossa cidade. Você não pode deixar as pessoas ficarem oprimidas, cativas, enfermas. Você precisa abrir a sua boca e exercer a autoridade, porque você carrega essa autoridade, que ele não tem a ver com quem eu sou, humanamente falando. Não importa se eu sou pastor ou não. Não importa se eu nasci de novo agora ou há 20 anos atrás. Os discípulos, os 70, nem nascido de novo era. Porque ninguém tinha nascido de novo ainda. Ninguém. Mas eles já estavam se movendo na autoridade do nome de Jesus. Eles estavam se movendo na autoridade do nome. O nome carrega o poder, querido. É o nome que tem o poder. O nome carrega a autoridade. E quando você recebeu essa autoridade delegada, você tem o direito de exercer autoridade sobre as trevas. Você tem direito de exercer autoridade sobre a doença. Você tem direito de exercer autoridade sobre a miséria. Você tem o direito, querido, de desfazer as obras do diabo. Porque esse é o poder do nome de Jesus. Sabe, nós temos uma missão. E nós vamos completá-la, porque nós temos autoridade. Nós temos uma visão divina, querido, que é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, com a palavra da fé, ousadia e amor. Essa é a visão divina que Deus deu para o Verbo da Vida Juiz de Fora. Pastor, como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fazer isso pela autoridade do nome. Nós podemos ter várias programações e estratégias, amém? Mas as programações e estratégias não têm autoridade. O que tem autoridade é o nome de Jesus. O que tem autoridade é o discernimento espiritual de quem nós somos e daquilo que temos e daquilo que podemos fazer em Cristo Jesus. É isso que vai nos fazer avançar sobre o Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. É a unção que vai despedaçar o jugo. É o nome de Jesus que vai libertar os cativos. É o nome de Jesus que vai curar os enfermos. É o nome de Jesus, querido, que vai salvar os perdidos quando ele estiver na nossa boca. Quando ele estiver saindo da nossa boca, quando nós estivermos anunciando a palavra, quando a gente estiver crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, o poder de Deus vai se manifestar, amém? E nós vamos avançar, oh aleluia, por quê? Porque existe poder numa visão. Uma visão é poderosa, assim como o apóstolo Bud tinha uma visão e mudou a trajetória de milhares de pessoas. Como igreja local, nós também temos uma visão divina e vamos mudar a vida de milhares de pessoas no nome de Jesus. Oh aleluia, glória a Deus. O louvor pode subir. E eu quero que você leia mais um versículo comigo. Pastor, como que nós vamos nos mover? Nós vamos nos mover, querido, pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8 diz o seguinte: mas vocês receberão poder.
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, Jesus, esse foi o último encontro de Jesus com os discípulos. A última vez que Pedro encontrou com Jesus. A última vez que os apóstolos se encontraram com Jesus. E é interessante que no último encontro, Jesus vira para eles e relembra eles da visão. E fala: olha, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Esse é o propósito do poder do Espírito Santo. O propósito de você ser cheio do poder, querido. O propósito de você fluir nos dons. O propósito de você andar no poder de Deus é para que você se torne uma testemunha de Cristo. Uma testemunha de Cristo na terra. Porque assim como o embaixador, a testemunha fala sobre o que ouviu e o que viu. O que você tem ouvido? O que você tem visto? Amém? É isso que você tem falado. Porque uma testemunha, ela fala sobre algo que ela tem visto e ouvido. Amém? Nós somos testemunhas, nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Amém? Como nós vamos fazer isso? No poder do Espírito Santo. Tendo a revelação da visão, tendo a clareza do propósito, entendendo a autoridade que nós temos no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo e fluindo nos dons espirituais, fluindo no poder do Espírito Santo. Sabe, querido, o nosso ministério só começa de verdade, assim como aconteceu com Jesus, depois do batismo do Espírito Santo. Antes do batismo do Espírito Santo, Jesus não operou nenhum milagre. Antes do batismo do Espírito Santo, Jesus não estava fluindo nos dons espirituais. Antes do batismo do Espírito Santo, uma multidão não seguia Jesus. Antes do batismo do Espírito Santo, não tinha multiplicação de peixe e pão. Antes do batismo do Espírito Santo, Jesus não era reconhecido como Messias, como ungido. Somente após o batismo do Espírito Santo ali no Rio Jordão, é que a unção vem sobre ele, e ele começa a operar no seu ministério. Nós temos o ministério da reconciliação. Você só vai reconciliar as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Você só vai reconciliar pessoas quando a unção fluir da tua vida de verdade, porque a gente não convence ninguém de nada. Não é na sabedoria humana que nós vamos levar as pessoas a Cristo. Não é na força do nosso braço, na obrigação, na religião, no dogma, na imposição, que nós vamos fazer as pessoas congregarem, servirem. Não. Nós vamos fazer isso é na unção, é pelo poder do Espírito Santo, fluindo da nossa vida como rios de água viva, despedaçando o jugo, desfazendo as obras do diabo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os dons espirituais, a unção despedaçando todo o jugo, desfazendo o engano do diabo e das trevas, atraindo os perdidos, convencendo as pessoas. Nós precisamos ser cheios do Espírito para sermos verdadeiros embaixadores, porque no céu, querido, não tem falta de poder. No céu não tem doença. No céu não tem opressão maligna. No céu não tem miséria. No céu o diabo não manda. E ele não pode mandar mais na terra. Ei! Ele não pode mais, porque a igreja do Senhor está aqui. Ele não pode governar a tua vida. Ele não pode governar a tua casa. Ele não pode governar a tua empresa. Ele não pode definir o teu futuro. Ele não pode influenciar as suas decisões. Ei, você tem autoridade espiritual para pisar cobras, escorpiões e serpentes, e pisar toda a força do inimigo, e nada pode te fazer dano algum. Por isso você precisa, assim como eu, de sermos cheios do Espírito. Ser batizado no Espírito Santo, querido, é apenas o começo da tua jornada ministerial, o começo do seu serviço para o reino, aonde Deus vai te usar com poder e com autoridade para desfazer as obras do diabo. Oh, aleluia! Por isso nós devemos anunciar o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. E eu quero te convidar a ficar em pé.
Eu vou ler o que está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 1. Não precisa abrir, mas acompanhe essa leitura comigo. Porque é no poder do Espírito Santo, querido, que essa visão alcançou você. Sabe, o apóstolo Bud não veio aqui firmado em sabedoria humana. O apóstolo Bud não saiu dos Estados Unidos, o caminhoneiro. Como um caminhoneiro alcançaria milhões de pessoas com o evangelho? Me diz, me explica. Como um caminhoneiro que chegou aqui no Brasil sem falar português com 38 anos seria capaz de fundar um ministério hoje que alcança mais de 20 nações na terra? Como? Com diploma? Com recurso natural? Não, querido. Mas debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, tendo uma visão divina, vivendo pela fé, crendo na palavra, se movendo nos dons. Foi por isso, querido, que ele alcançou o resultado. Ele cumpriu a visão, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava alinhado com a palavra, crendo e falando a palavra. Por isso que Jesus fez essa promessa para os discípulos: vocês vão receber poder. 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 Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Para serem minhas testemunhas. Para serem minhas testemunhas. Em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Para serem minhas testemunhas em Juiz de Fora e na zona da Mata Mineira. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. 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 E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Oh, Yabanalia caiando, robodoro, que de bandalhas. Cheira, bababababababas. Oh, abra tua boca. Abra tua boca e começa a falar em outras línguas. Se você já é batizado. Ei, Nariabaiando, roche, que de barab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 as. Poder para ser testemunha. Poder para ser embaixador do reino de Deus. Para anunciar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos,
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que nos move. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé e somos de fé. Aleluia! Quero fazer 2 convites para você que está nessa manhã. Os instrumentos podem continuar tocando. Aleluia! Você que tem um chamado missionário, querido, para ir para outra nação, mesmo que não seja na Europa, mas se Deus tem falado com você, se Deus tem compartilhado com você o desejo de te levar para um outro país, para uma terra estrangeira, aleluia, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, amém? Queria que você ficasse aqui, ó, desse lado de cá. Você que tem um chamado missionário, aleluia, para ir para outra nação, para outro país, nós vamos orar para que a unção ela venha despedaçar o jugo, amém? Porque você vai avançar no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que as portas vão se abrir, que as conexões divinas vão acontecer, que os recursos financeiros vão se manifestar no nome de Jesus. E se você que está aqui, querido, e não é batizado no Espírito Santo, se você ainda não fala em outras línguas, eu queria que você deseja receber o batismo do Espírito Santo, deseja ser cheio do Espírito, falar em outras línguas e se mover, no sobrenatural e no poder de Deus. Eu quero que você venha e fique desse lado de cá, amém? Nós vamos orar por você, para que você seja cheio do Espírito, aleluia, para que os dons comecem a fluir da tua vida no nome de Jesus. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé e somos de fé.
todas as nações. O verbo da vida vai para todas as nações. O verbo da vida vai para todas as nações. O verbo da vida vai para todas as nações. Oh, aleluia! É a unção, querido, que despedaça o jugo. É a unção que abre a porta do país que estava fechado. É a unção, querido, que levanta aquele que estava caído. É a unção, oh aleluia, que impulsiona cada um de nós a viver o plano de Deus para a nossa vida, amém? Querido, se encha do Espírito. Eita glória. Você está aqui, querido, e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você não tem acesso. Você não tem acesso a essa vida, a esse poder, isso que é sobrenatural. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que te leva para o Pai. É Ele, através da fé nele, que você é conectado com essas realidades espirituais. Se você está aqui e deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, crendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo hoje. Se você quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, faz um sinal aí com a sua mão. Nós vamos orar por você, para que nós possamos orar juntos, concordar com essa oração poderosa que vai mudar a sua vida completamente. Sabe, o dia que eu aceitei Jesus, eu estava muito perdido. Foi numa casa, num culto familiar, e a pessoa que depois que ela pregou, ela me perguntou: você quer aceitar Jesus? Eu imaginei, que mal tem, né? Eu era espírita, falei: Jesus, eu quero. Então você vai, se você crê, eu creio, não creio meio, creio. E aí eu confessei Jesus. Naquele dia a pessoa falou: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso é visão divina. Isso é a visão divina alcançando a sua vida. A visão está se cumprindo, amém? A minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia! Todos salvos? Glória a Deus. Agradecer por todos que ajudaram para a gente poder fazer esse dia. Se vocês, uma salva de palmas, realmente. Tudo que vocês estão vendo aqui seria impossível fazer sozinho. Então realmente eu queria agradecer de coração todos que ou estiveram aqui hoje cedo. Gente, a gente chegou 7 horas da manhã para a gente arrumar isso aqui. Então, todas as pessoas que ajudaram durante esse processo de divulgação, enfim, cada um teve a sua contribuição e eu sou muito agradecida e podem ter certeza que o Senhor também recompensa esse esforço, amém? Eu queria pedir para passar o vídeo oficial do Dia Verbo da Vida de Missões, por favor. Berço de grandes transformações ao longo dos séculos, este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio.
As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro. Até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jim Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro: mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém, alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o Verbo da Vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor. Amém. Gente, que lindo, né, o que está acontecendo na Europa. Eu fiquei até emocionada vendo esse vídeo, porque realmente, assim, um lugar em que foi o berço de muitas coisas. É triste, assim, a gente ver como que a gente viu o evangelho se esfriando lá, mas a palavra está sendo reacendida, né? Então, é triste isso, mas glória a Deus, porque tem pessoas que estão indo e tem pessoas que estão se disponibilizando para pregar a palavra e os corações estão sendo reescritos pela palavra da fé e do amor. Amém? Então, não é à toa que o tema realmente é Europa, uma história sendo reescrita, porque se uma vez foi, vai ser novamente. Amém? E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a oferta missionária, né? Nós temos a agência de missões, que é o ministério responsável por assistenciar toda essa questão missionária que é lá na sede, em Campina Grande. E
eles fazem esses contatos com os missionários, veem qual que é a necessidade, né? Existem missionários em diversos contextos, então vão ter pessoas que às vezes vão ter uma condição financeira melhor e vão ter outros que às vezes vão ter mais dificuldades, né? A depender de onde eles vivem, com o que eles trabalham, como que funciona ali a vida deles, né? E o ministério, ele realmente está ali para poder ter um apoio não só espiritual, mas também financeiro, né? E a oferta missionária é recolhida em todas as igrejas, nesse dia Verbo da Vida de Missões, e é para fazer como se fosse um rebalanceamento, para que nenhum missionário fique desamparado. Amém? Então, eu queria pedir a salva, por favor, e o Pix aqui. Prestem muita atenção, tá, gente? Porque o Pix, ele não é o da igreja, ele é o do ministério. Então, vocês olhem aqui o QR Code que vai estar escrito, ou o código, e é para lá que vocês vão enviar diretamente para a sede, tá bom? E aí lá eles vão fazer todo esse balanço, essa distribuição. Vidas têm sido alcançadas, e você tem a oportunidade de fazer parte disso. Amém? Então, por favor, podem ficar à vontade. Tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada, minha saída, bendita será, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás, pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, tudo que eu faço. Sou abençoado, Amém, Pai. Muito obrigada por cada pessoa que contribuiu nesse momento. Declaro uma abundância, uma prosperidade sobrenatural sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelos missionários, nós oramos por essas ofertas chegando nas mãos deles e eles sendo prudentes, eles tendo sabedoria em manejar essas ofertas, os recursos que cheguem na vida deles, Pai. Declaramos prosperidade, abundância sobre a vida deles, no nome de Jesus, nada faltando. Amém. Amém. A gente também vai passar um vídeo sobre a escola de missões. Para quem aí tem o chamado missionário, já fica a dica. Nós temos a escola de ministros, que é para quem, né, tem o chamado para ministrar, enfim. E temos a escola de missões, que é uma preparação para você que tem o chamado missionário. É 1 ano lá em Campina Grande. Muito ensino, muito aprendizado. E a gente vai passar aí esse vídeo para poder explicar um pouquinho mais como que funciona e vocês ficarem animados para participar. Vamos à sala de aula e depois às nações. Pregamos com palavras, mas também com a vida. Levamos o verbo da vida ao mundo. Uma instituição fundada em 2007 com o objetivo de preparar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho. Sediada em Campina Grande, na Paraíba,
A Escola de Missões Rema anualmente recebe alunos de várias partes do Brasil e até de outros países. São mais de 550 missionários graduados pela escola ao longo do tempo. Mais de 50 famílias espalhadas por toda a América, Europa, Ásia, África e Oceania. Ligada ao Ministério Verbo da Vida, a instituição é interdenominacional. Conta com experientes professores com ampla vivência missionária de diversas denominações, o que produz uma rica e equilibrada educação missiológica. Durante um ano, 33 módulos tornam um aluno mais eficaz na sua área de atuação, seja na igreja local ou na vocação ao campo. E 3 treinamentos específicos de primeiros socorros, da agência de missões e o porta-voz. O preparo missionário inclui ações de evangelismo, produção de projetos, momentos intensos de oração, troca de experiências. Afinal, esta é a missão da Escola de Missões Rema: preparar homens e mulheres para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então é isso, gente. Eu fico muito admirada como que o nosso ministério é tão organizado e tem tanto suporte, sabe? Você que tem realmente o chamado para ir, você não vai ficar desamparado, né? O nosso ministério ele tem esse suporte, tem esse preparo para que você não seja pego de surpresa quando você chegar no seu destino. E ao longo também dessa trajetória, existem pessoas que vão estar constantemente entrando em contato contigo, vendo as suas necessidades e te dando todo o suporte que for necessário. Amém? Muito obrigada, gente.